Então, bom dia. Bom Hoje nós dia. discutiremos com o professor João 2 textos de 2 autores argentinos, Cortázar e Borges, Casa Tomada e O Outro. Começaremos por qual, professor? Talvez seja melhor começar pelo Borges, né, que é mais velho, né, o Cortázar. Aliás, nem sei, viu? Se é mais velho mesmo. Eu tô lembrando aqui da data de nascimento do Cortázar, mas de qualquer maneira, né, eu coloco assim na minha memória, né, o Cortázar, o Borges como escritor anterior ao Cortázar, né? Digamos assim que, embora ambos, né, façam parte daquela corrente que foi chamada de realismo fantástico, né, tanto um quanto o outro, né, na literatura latino-americana, o Borges é um escritor anterior, né? E parece que o Cortázar morreu depois, inclusive. Então a gente pode começar com o Borges, podemos falar um pouco do Borges. É um escritor que é avaliado como sendo da grande literatura, assim, no sentido da literatura de melhor qualidade, né? Não ganhou o Nobel de Literatura porque o Nobel é um prêmio político, né? Que prefere, primeiro, os escritores de língua inglesa, segundo, os escritores europeus, né? E que só cedeu a premiar as mulheres no século XXI. Né? Eu cheguei a fazer aqui uma série de leituras assim, passamos um semestre inteiro lendo as escritoras que ganharam o prêmio Nobel no século XXI. Tem mais escritoras com Nobel de 2000 para cá do que no século XX inteiro, né? Então, foi uma grande injustiça cometida com Borges, né? Agora, Borges não era um escritor que ambicionava essas láureas mundanas, né? Oi, Rodrigo. Rodrigo entrou. Oi, professor, tudo bom? Esse é o Rodrigo Arena, não é o Rodrigo Tavarinho. Ah, Rodrigo Arena. É verdade, o Rodrigo Arena. Oi. Eu trabalho com o Tavarinho. Trabalha com ele? Isso. Bem-vindo, Arena. Obrigado. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para vocês, que eu passei a semana curioso em saber, né? Como é que foi a recepção na escola de vocês da intervenção do Nunes, daquela suspensão de 31 diretores? Houve alguma repercussão onde vocês trabalham? Sim, mas vou deixar o Arena comentar primeiro. Houve sim, houve manifestação, houve ajuntamento, uma escola próxima da nossa lá, teve uma mobilização, porque a diretora ia ser afastada, mas parece que ele teve um recuo aí, essa semana aí, mudou o calendário, parece que o pessoal está se reunindo, que é uma situação meio constrangedora, né, para a gente da educação, que vem passando por isso, né? Ontem o pessoal estava comentando que esse recuo, ele foi um recuo mais ou menos, né? Porque ele propôs que o diretor continuasse na escola, porém desse ainda conta do curso que ele está oferecendo e ainda responsabilizar o diretor pelos índices, né? Então, não sei o que é pior, na verdade, porque depois ele pode ainda dizer, olha, eu sugeri que só fizesse o curso, você quis permanecer na escola, né? E agora esse diretor ele tem que dar conta das duas coisas e ainda garantir que os índices subam, enfim. Eu acho que ainda está complicado, acho que os sindicatos ainda estão discutindo, né, Arena? Isso bem mesmo. Olha, eu acompanhei a distância aqui, mas muito envolvido, porque minha mulher
A Maria José, ela é aposentada pela prefeitura, ela foi professora e foi coordenadora pedagógica, né? Então, e houve uma manifestação na Câmara Municipal anteontem, e com a presença de todos os diretores, de muitos professores, né? Então, ela disse que houve um recuo da administração municipal, mas com essa restrição que você apontou aí, né, Carla? É uma intervenção autoritária e, se não estou equivocado, ilegal, porque o diretor da escola ele é aprovado por concurso, né? É uma intervenção para tentar mudar a orientação do trabalho pedagógico, né? E foi em escolas que fazem um trabalho muito ligado com as comunidades, né? É o diretor de uma escola de Paraisópolis, de Heliópolis. Essa escola de Heliópolis ganhou prêmios da Unesco pelo trabalho que ela faz, né? Aquela escola do Canindé, Carolina Maria de Jesus, que tem metade dos alunos são filhos de bolivianos e que tem uma acolhida, né, como imigrantes, né? É um trabalho especial que eles fazem para acolher esses imigrantes bolivianos, né? Parece que o Nunes é contra tudo isso, né? Ele deve ter a mesma opinião que o Trump, que os imigrantes devem ser expulsos, né? Mas aqui na cidade de Tiradentes, acho que nós temos pelo menos 3 escolas, não é? Acho que é o Olinda, o Caio Sérgio, Saturnino. Tem uma outra. E qual outra? Eu não lembro. Mas são 4 escolas da Dre de Guaianazes, né? E, enfim. 4, Eu lembro dos Roberto Saturnino, né? Que é um personagem importante na minha memória. Não sei se vocês sabem quem foi, mas foi um senador carioca que pertencia ao PDT do Brizola e que esteve exilado, né, foi perseguido político, e depois, na volta, foi eleito senador no Rio, quando o Brizola foi eleito governador, e que lutou contra a ditadura. Bom, mas vamos lá, vamos para o Borges. Olha, eu vou falar alguma coisinha aqui, mas depois a gente discute um pouco, né? O Borges assim, dentro do contexto da literatura argentina, é considerado o escritor mais importante, né? O Borges foi um autor de contos, ele nunca escreveu um romance, ele era contra o romance, né? Ele dizia que o romance é uma enrolação, que a verdadeira obra de arte é sempre simples. Então, ele escreveu poemas, né? E eu acho que, como poeta, ele é realmente excepcional. E foi também um ensaísta, né? Escreveu muitos ensaios, né? Ele escreveu, por exemplo, sobre o romance policial, ele escreveu muita coisa, né? Fazendo o elogio do romance policial tradicional e atacando o romance moderno do romance negro norte-americano. Bom, mas escreveu muito, né, sobre literatura, né? Ele foi um crítico importante. Agora, ele é muito conhecido, né, e muito lido, né, através dos seus contos, né? Existem alguns contos aí que são célebres, né, na obra do Borges. E só para eu ilustrar um pouquinho, assim, visualmente, né, a importância dele, eu tenho esse livro aqui, ó, que se chama, acho que dá para ler aí, Borges Babilônico. Na minha tela aparece invertido aqui. Para vocês aparece direito? Que é um livro produzido por um crítico brasileiro, professor da USP, o Jorge Schwartz, né? Estudou muito o Borges. Outro professor da USP que estudou muito Borges foi o Davi Arrigucci, que, aliás, é o tradutor, né, do conto, o outro que eu li nessa edição aqui, né, que é uma edição de uma coleção publicada pela Folha. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o outro, né?
O outro é um conto escrito em primeira pessoa, de caráter nitidamente autobiográfico, né? Ele não esconde isso, né? Eu acho que ele projeta uma situação vivida, né? Transforma isso numa narrativa de ficção, né? Quer dizer, é publicado como ficção, não como documento autobiográfico, mas vejam que é uma experiência vivida por ele, né? Ele, na juventude dele, a família, quando ele começou a ficar cego, né, a família o levou para Genebra, isso em 1914, porque lá tinha um oftalmologista muito bom. Vocês imaginem como é que era a medicina no começo do século XX, né? Não era desenvolvida como hoje, né? E que talvez conseguisse impedir que ele se tornasse cego, né? Então a família foi para morar em Genebra. Ela fez um périplo pela Europa. Bom, é preciso lembrar, né, que a Argentina, no começo do século XX, era o quinto país mais rico do mundo, e ele pertencia a uma família muito rica, né, que conseguia ter recursos para fazer essa viagem e fazer um tratamento médico na Europa. E a família estava na Alemanha quando começou a Primeira Guerra Mundial. Eles conseguiram voltar para a Suíça. A Suíça permaneceu neutra durante a guerra, e durante essa guerra muitos políticos e muitos artistas e escritores se refugiaram na Suíça. Um deles foi meu Deus, o autor do Ulisses, o Joyce, James Joyce, né? Esteve lá. Quem estava na Suíça também durante a guerra era o Lenin, que ia liderar a Revolução Russa no final da guerra, né? Mas então, eles foram para Genebra e ele tinha 19 anos, né, quando foi para lá. Ele nasceu em 1892, né, 14 mais 8, quer dizer, não tinha 19, tinha mais. É que aqui no texto ele faz uma referência à idade do jovem como sendo 19, né? Se eu não estou equivocado, hein? Vocês me corrijam. E, bom, então ele esteve em Genebra, né, quando era jovem. Bom, voltou para a Argentina depois da guerra, viveu toda a sua vida, a maior parte da sua vida na Argentina, mas desde que ele se tornou um escritor muito conhecido, ele passou a ser convidado para dar cursos, né, em outros países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Aí ele deu um curso em Harvard. Esse lugar aí não cita Harvard, mas Harvard fica em Cambridge, né? Vocês talvez estejam acompanhando aí a perseguição da Universidade de Harvard pelo Trump, né? Fica na cidade de Cambridge. Existe Cambridge na Inglaterra, que tem uma universidade famosa, né? E existe esse Cambridge, Massachusetts, né? Que é onde fica a Universidade de Harvard, e que é uma cidade ao lado de Boston, né? E ele diz na primeira frase, né, o fato aconteceu no mês de fevereiro de 69, ao norte de Boston, em Cambridge, né? Bom, então a cena que ele narra, né, é uma cena narrada como se fosse um fato concreto, verídico, né, real, né? O Borges idoso, né, se encontra 69 mais 8, 77 anos, né, se encontra com o Borges jovem, né, e dialogam, né, e trocam informações. E pelas informações que eles trocam, né, o Borges velho se identifica como sendo aquele outro personagem jovem, né? Bom,
O tema do conto, né, é um tema que foi abordado em outros livros, né, que é o tema do duplo, né? Aí a gente tem que pensar no seguinte, né, é algo em que eu, na minha provecta idade de 82 anos, né, penso todos os dias, né? Quando eu olho minhas fotografias de juventude e falo, aquele cara fui eu, não acredito. Ou mesmo, né, quando eu olho para os meus filhos, eu tenho 3, né, já tenho uma neta, eu olho para os meus filhos e penso assim, eu sou pai desta moça, deste rapaz, né? Aliás, meus filhos já estão, todos eles, em torno dos 50, né? Não são tão rapazes assim, né? Então, o tema do duplo, né, neste caso específico, né, do conto do Borges, né, está muito vinculado à ideia de que, à medida que o tempo passa, né, na vida da gente, nós somos um, mas nós somos 2, porque é o mesmo corpo, né, mas que retém a memória da experiência vivida, né? Retém a memória da experiência vivida. Quer dizer, aquilo que nós somos na velhice, né, é um corpo, né, envelhecido, mas é uma memória carregada de, de, de lembranças e de significados, né? E dependendo da vida que a gente vive, né, é uma vida um pouco mais leve ou um pouco mais sofrida, né? As marcas da experiência estão sempre muito presentes, né? E que é um conceito, né, com o qual se trabalha muito, que é o conceito da experiência. Então, esse encontro entre os dois, né, é um encontro que é, ao mesmo tempo, de identificação e de estranhamento. Identificação, né, porque é o mesmo Borges, né, que está ali. Quem narra é o Borges velho, isso também é muito importante, né? Quem narra é o Borges velho, né, da perspectiva da idade avançada, né? E conversa com esse Borges novo, e que conclui lá no final, né, que o que foi vivido pelo Borges jovem, né, foi um sonho, né? E o que foi vivido pelo Borges velho, aí eu faço uma interpretação, não é o que está dito no texto, né? Que é o fato de que, quando ele se sentou ali, à beira do rio Charles, em Cambridge, né, ele teve um insight, né, que o fez voltar a uma cena parecida à beira do rio Ródano, que nasce do Lago Le Mans, né? Que o Lago Le Mans é o lago que fica, Genebra fica à beira do Lago Le Mans, mas na ponta sul do lago, onde nasce o rio Ródano, né? Que é um rio que vai atravessar todo o sul da França, vai passar por Lyon, vai desembocar no Mediterrâneo. Ele provavelmente sentou ali, né? Porque existe esse espaço, né, de uma ruazinha, né, uma alameda, à beira do lago e à beira do rio, né? Ele provavelmente sentou ali, e quando ele sentou à beira do rio Charles, uma cena que fez ele rememorar, né? Então, tudo se passa na cabeça do Borges velho, né? Mas ele narra como se tivesse acontecido mesmo, né? Como se ele tivesse encontrado, né, o Borges jovem. Então, esse é o tema, né? Que é um tema que está num romance do Dostoiévski, que se chama O Duplo, que está também num romance do Saramago, né? Tem um romance do Saramago que também aborda o tema, né? É um tema que aparece, às vezes, em poemas, em outros contos, né? Agora, essa narração, né, essa transformação em ficção de uma experiência que está dita, né, no texto, que é autobiográfica, né, que
Ele identifica logo na primeira frase, né, o momento, o tempo, né? O fato aconteceu no mês de fevereiro de 69, quando ele foi a Harvard para dar um curso, né? Ao norte de Boston. E a segunda frase também é muito significativa, né? Ele escreve assim: não o escrevi de imediato, porque meu primeiro propósito foi esquecê-lo, para não perder a razão. Então, vocês estão vendo que na segunda frase ele já contextualiza como um acontecimento fantástico, né? E se ele acreditar no que foi verdadeiro, é como se fosse um delírio, né? Uma manifestação de loucura, né? Agora, em 72, penso que, se o escrever, os outros o lerão como um conto, e com os anos talvez o seja para mim, né? Bom, a última observação é que nos contos do Borges, né, ele frequentemente conta histórias que têm essas características do fantástico, né? Eu lembro de um conto que eu não sei mais qual é o título, né? Mas em que o personagem ele queria se tornar imortal, né? E procura, ele descobriu lá no norte da África uma água em que ele ficava imortal, né? Agora, depois de viver 500 anos, ele falou assim: eu não aguento mais continuar vivo, eu preciso, se existe uma água que torna imortal, deve ter um antídoto, né? Sempre tem um antídoto, né? E sai à procura desesperada de uma água que o faça morrer, porque ele não aguenta mais continuar vivo. Bom, é isso que eu estava querendo falar a respeito do conto inicialmente. Agora eu quero que vocês falem algumas coisas, para eu ouvir como é que vocês entenderam. Fala aí, Gilvan. Oi, bom dia a todos. Professor, eu acho que esse conto que o senhor citou é o Aleph, não é isso? Eu não me lembro mais, porque faz tempo, né, que eu li os contos do Borges, eu não me lembro mais do título. O Aleph, se não me falha a memória, tem uma cena em que tem uma bola assim na qual ele vê o transcorrer de toda a história, não é isso? Uhum. Ele é um soldado romano, não é isso? Algo assim? Eu também li há muito tempo, eu li bastante tempo. Mas eu acho que esse conto que o senhor citou é o Aleph dele, mas eu não tenho certeza também. Uhum. Vamos lá, é sobre o outro, né? Esse conto eu li há algum tempo também, e aí eu deixei para reler agora de manhã, né? E a Carla também tinha lido, né, Carla, há algum tempo. Inclusive, eu lembrei agora que a frase que está lá no seu WhatsApp é desse conto, né, que fala da cegueira gradual. Eu não lembrava disso. O senhor falou sobre o outro, né? O Dostoiévski tem um livro, né? O senhor citou aí que trata do outro. E isso me fez lembrar de um autor francês chamado René Girard, que ele escreveu uma espécie de biografia literária do Dostoiévski, em que ele faz uma análise desse outro. E o nome do livro é Do Outro à Unidade. Então ele faz uma análise... Esse René Girard, ele é autor de uma teoria chamada teoria mimética, que não é dele, né? Ele tira do Aristóteles, e ele dá uma aperfeiçoada e traz para o campo da literatura, né? E ele fala sobre a ideia desse contato com o outro ser uma espécie de apocalipse, né? Só que não é o apocalipse no sentido hollywoodiano, né? Não é no sentido do fim das coisas, mas no sentido de uma revelação, né? Então esse encontro do eu consigo mesmo, né? Ainda mais com essa idade avançada, como acontece no caso do conto do Borges, ele é revelador, porque ele conta primeiro com a lembrança, com a memória, e depois com um certo estranhamento dessa memória fugidia, porque uma vez que você depende da memória para
estabelecer essa relação e esse diálogo, você tem um problema que é o problema da memória não ser confiável, né? Eu não sei quem disse a frase, mas tem uma frase que eu ouvi recentemente que diz, né, sobre a importância da anotação, que fala que o mais roto dos papéis é mais confiável do que a melhor das memórias. E isso, para mim, faz muito sentido, porque às vezes a gente confia na nossa memória e alguns dias depois a nossa memória acaba por nos trair, né? E nessa relação dos dois personagens, o que a gente vê, e é muito comum acontecer, é uma relação, primeiro, né, a gente tem uma espécie ali de multiverso, multidimensões, né, em que os personagens estão cada um num lugar e cada um num tempo, né, isso é muito explorado pelos filmes hollywoodianos, né, e aí tá, nesse sentido que é fantástico, né, e essa relação com a memória, né? Eu costumo conversar com os meus alunos que boa parte das nossas lembranças são ficção, né? São ficções que nós misturamos com fatos que a nossa memória captou, mas aquilo que nós não nos lembramos, o nosso cérebro acaba por criar, né? Então, essa relação entre o eu borgiano mais velho e esse eu mais jovem, né? E é interessante porque na obra ele fala, para mim, aquilo tudo era real, mas parece-me que para ele era um sonho. E talvez por isso ele não se lembre, né, do encontro, porque uma vez que você se encontra consigo mesmo aos 20 anos, quando você chegar aos 70, você vai ter se lembrado de ter se encontrado com alguém que disse que era você quando você tinha 20 anos, só que ele não se lembra. E aí, como saída literária, o Borges acaba dizendo que pro jovem de Genebra era só um sonho, que logo se apagou, mas que para ele aquilo era muito real. E aí o fator da memória me parece muito, muito importante nessa relação, porque em algum momento o Borges, jovem, pergunta, e como anda a sua memória? Né? E aí a gente começa a perceber os sinais dessa abertura, né? Querendo ou não, essa é uma obra aberta, né? Há muitas possibilidades e há muitas hipóteses. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que há e é possível haver essa relação entre esse nosso eu de hoje e um eu nosso do passado, né? Será que boa parte das coisas das quais nós acreditamos nos lembrar, né? Aquelas coisas que estão firmes em nossa memória, será que as lacunas não estão preenchidas por uma certa ficção que nós criamos dessa nossa autoimagem? Porque, querendo ou não, quando nós olhamos para o nosso passado, nós estamos fazendo uma leitura anacrônica, né? Esse eu de hoje, ele tem muito mais bagagem para julgar esse eu do passado. E o sentido que o René Girard faz do duplo, e eu não tinha pensado nisso, professor, o senhor falou do duplo agora, para mim fez todo sentido. O sentido que o René Girard faz do duplo é o sentido dessa revelação, né, de que quando nós nos deparamos com esse outro eu, com essa nossa personalidade à la Lacan, digamos assim, nós somos confrontados pela insuficiência da memória. Nós entramos em contato consigo mesmos e somos confrontados por essa insuficiência da memória, o que é bastante interessante, porque quando o Borges velho ouve o outro Borges assoviar ali aparentemente uma poesia, uma música, ele logo o identifica, né? É apressado, ele o identifica porque o que está em jogo ali é a aparência, né? É o externo, aquilo que que pode ser tateado, né? Aquilo que pode ser tocado. Mas quando eles se conversam, em algum momento do conto, ele diz: éramos dois estranhos, né? Ao mesmo tempo que éramos amplamente conhecidos. Isso é muito interessante, né? Do ponto de vista de análise de uma obra, porque eles não se reconheciam intelectualmente, mas eles tinham o mesmo modo de pensar e um já tinha as vivências do outro, né? E nesse sentido, isso é muito, muito interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse conto foi muito interessante, assim, porque eu estava numa aula e aparentemente a minha professora na universidade,
ela tinha outras coisas para realizar, né, no momento da aula, estava acontecendo algum tipo de problema, e nós estávamos reunidos na sala à espera dela, ela chegou, entregou o conto para nós e falou: leiam esse conto, façam suas anotações, que em breve nós o comentaremos. E esse comentário nunca houve, ele nunca aconteceu, a gente leu e a gente nunca teve essa discussão sobre o conto. E eu lembro que nós discutimos muitas hipóteses sobre esse conto e nunca houve o tão esperado fechamento. E aí, quando eu reencontrei os meus amigos universitários, houve essa conversa. Vocês lembram quando nós conversamos sobre o conto do Borges, e a professora disse que em algum momento ela faria o fechamento e nunca fez? E aí um dos meus amigos, que era o Alisson, disse o seguinte: talvez ela fez tudo de caso pensado. Talvez ela tenha deixado em aberto para que nós chegássemos às nossas próprias conclusões, né? E isso é interessante porque continuava viva em nossa memória essa abertura, né? E aí nós divagamos nesse encontro dizendo que estávamos nos encontrando novamente com os nossos outros eus, né? E o outro fator que, para finalizar minha fala aqui, que eu acho muito interessante, é que o Borges jovem no encontro, ele questiona as coisas que o Borges mais velho diz a ele para tentar provar que eles eram a mesma pessoa. E ele dá detalhes inescapáveis, detalhes dos quais detalhes aos quais não se podiam questionar. E ainda assim, ele diz, mas isso, eu até anotei aqui, ele diz assim, ó: essas provas não provam nada. Se eu estiver sonhando, é natural que eu saiba o que sei. Seu catálogo prolixo é completamente inútil. E esse estranhamento me parece, um pouco que o René Girard toma no sentido do que ele vai tratar o outro como uma revelação apocalíptica, né? Que nós não nos conhecemos, né? O Wilson, né, me permite aqui citar o Sócrates, nós não nos conhecemos, né? Mesmo que sejamos nós mesmos senhores de si, quando nós nos encontramos com uma outra versão nossa temporal, que hoje é mais fácil, porque os vídeos estão gravados, as fotos estão por aí, né? E aí vou pegar um pouco da fala do senhor, né? O senhor olhando para os seus filhos e para o seu neto, dizendo: será que foi eu, né? Será que eu sou o pai desses meninos, né? Eles são meus filhos, né? No sentido de o que eles eram e o que eles são, né? E eu fico muito pensando nisso, de como nós nos vemos com esse correr do tempo, como nós nos reconhecemos e nos estranhamos à medida em que o tempo passa, né? As nossas opiniões se alteram, o nosso modo de ver as coisas mudam, e essa nossa... eu costumo, para provocar os meus alunos, usar aquele paradoxo do navio de Teseu, né? De que o homem sai do porto com um navio completo, e à medida em que ele vai parando, ele vai trocando as peças do navio, porque elas vão se desgastando com o tempo, com a maresia, enfim. E aí, quando ele chega no ponto desejado, depois de muito, muito tempo, todas as peças do navio foram trocadas, né? E aí eu brinco com os meus alunos: e aí, trata-se do mesmo navio ou de outro navio? Porque todas as peças foram trocadas, mas o navio, na sua identidade, parece ser o mesmo. E é interessante porque o Borges, ele traz a figura do Heráclito, né? Ele fala, eu até anotei aqui também, a imagem milenar de Heráclito, né? O Heráclito, filósofo pré-socrático importante, e ele tem uma máxima que é bastante deturpada, mas é bastante importante, quando ele diz algo parecido com isso, não é nessas palavras, mas o comumente caiu nisso, né? Que ninguém pode se banhar no mesmo rio duas vezes, né? Uhum. Porque no rio as águas já passaram, já correram, e nós também não somos mais os mesmos, né? Então, uma vez que nós voltamos para aquele rio, nem o rio nem nós somos mais os mesmos. Eu acho isso bastante interessante, e o Borges já sinaliza isso no começo do conto, quando ele traz ali o Heráclito e a
e a presença do rio, né? Porque o rio tem essa fluidez na relação com o tempo. Recentemente eu li um Siddhartha do Hermann Hesse, e ele faz ele apresenta uma metáfora muito interessante da relação do rio com o tempo, que ele diz que na nascente e no encontro com o mar, o rio é um só, mas o tempo passa dentro do rio, né? E é interessante demais ele dizendo isso. Ele diz que o tempo e o rio eles não operam na mesma realidade, porque da nascente ao mar o rio é um só, mas o tempo já correu. Eu acho que o Borges está trazendo isso para esse debate. Primeiro, esse encontro com o outro, né? Que eu não tinha pensado no duplo, eu pensei agora porque o senhor falou, eu estava pensando numa coisa mais psicanalítica aí. E segundo, essa ideia do tempo, né? Como o tempo altera a nossa identidade nessa relação com a realidade. Bom, era essa a minha contribuição, gente. Beleza, Gilvan. Beleza. Aprendemos muito te ouvindo. Vocês querem falar alguma coisa? Wilson, Carla, Rodrigo? Bem, olha, desculpa, Carla, pode falar. Pode falar, Wilson. Inicialmente eu não tinha muito a acrescentar, talvez não tenha, ainda continuo não tendo nada, né? Mas depois da fala de vocês, algumas coisas pipocaram, eu vou tentar organizar, né? Porque é como o Gilvan falou, às vezes a gente vem com uma ideia, né? Começa a escutar algumas coisas. Até que o Gilvan mencionou, eu não tinha pensado na questão da memória, a gente estudou isso no Fedro, né? E aí eu fiquei pensando, aí eu só quero lembrar disso, né? Depois de tanto tempo, não é fácil, né? Aí eu fiquei pensando, o Fedro tinha, eu não posso até errar em algumas coisas, mas tinha algum discurso lá anti-escrita, né? Uma ideia de que você estava registrando, você não tinha garantias ali da verdade nem nada, e que você lutava contra essa memória, mas não a memória nesse sentido, né, de guardá-la ferrenhamente, mas no sentido de você poder refazer essa memória ao longo do tempo, que é o que o Gilvan falou, sobre a gente, às vezes, completar lacunas. Eu acho que isso é uma coisa quase certa, não sei se é científica nem nada, mas eu pensei muito nisso, né, E assim, hoje é ponto pacífico que é necessário, ainda mais no mundo que a gente vive de grandes informações. Se a gente não registra, mesmo registrando é difícil, né? Porque de provar e tal, mas hoje tem vídeos, tem gravações, imagina, em outras épocas eram muito mais difíceis. E eu estou lendo um livro, tô na metade de um livro que é sobre a história da comunicação, poderia dizer. É um livro do Harari. Não sei se vocês conhecem, gostam, têm preconceito e tal, mas eu gosto bastante. Depois que eu li Sapiens, eu leio quase tudo dele. E esse é um livro novo dele. E ele toca nisso. Ele fala ele até fala sobre o totalitarismo, que muita gente fala, em épocas como Roma ou anteriores existia. E aí ele me explica de uma forma que eu nunca tinha pensado, que era praticamente impossível, porque a comunicação de um rei ou demorava muito para chegar. Ele não conseguia saber que estava acontecendo nas cidades, longe ali do centro, né, no caso de Roma. E que normalmente eles matavam mesmo quem estava próximo ali, né? Que escutavam um senador, que não sei o quê. Assim, falando por alto, né? Então, essa questão do registro, mas não só do registro, mas a possibilidade de difundi-lo de forma rápida, uma coisa recente, né? Mas eu nem ia falar nisso, porque é que uma coisa levou a outra, mais essa questão do Fedro. E outra coisa que o senhor falou, professor, que me despertou, que é essa questão que fala, nós não somos apenas um, né? Nós somos dois, mas talvez mais. E aí eu lembrei de um livro que eu amo demais, que é Um Nenhum 100.000, do Pirandello. Que o protagonista, ele vive uma vida feliz, normal, enfim, uma vida comum, até o dia que ele percebe que o nariz dele lá é torto, na visão dele. Imagina, ele viveu anos e nunca tinha percebido que o nariz era torto, e aí ele começa a perguntar para as pessoas, e as pessoas falam, sim, tal. E aí ele começa a ficar
não entender nada, porque ele começa a falar com as pessoas que eles acham que ele é, coisa e tal, e ele vê que cada pessoa tem uma versão dele. Então ele conclui, além de um, que agora eu descobri, eu sou 100.000 na cabeça de cada um. E no final ele começa a enlouquecer e ele percebe que ele não é ninguém, então ele é nenhum. Então eu achei, não tem um paralelo aqui, né, com o texto, mas é que foi levando por causa da questão do duplo, e lá ele transcende isso, além do duplo, né? E quando eu li o conto, eu senti a ideia de que a história era muito mais vívida nele, com mais de 70 anos, do que no jovem de 19. Ele até fala que mal completou 20 anos, né? Nem completou com 20 anos. Ele começa a perceber ao longo do encontro, né? Ele vê que é um rapaz jovem lá, ele desconfia, será? Sou eu mesmo? Enfim. E só que aí fica meio claro mesmo que para o... Ah, é verdade, tem um filme. Eu ia citar um outro filme, que é o do Homem Duplicado, né? Que é baseado no livro do Saramago. E também o jeito que é construída a história também eu acho sensacional. Mas enfim, ele passa ao longo da história, né? E aí, pensando nessa coisa do registro, o rapaz de 19 anos está ali na flor da idade, recebendo um monte de informação, como a gente passou em momentos da nossa vida, e que muitas coisas a gente não registrou, né? Porque era muita coisa chegando, e talvez hoje seja mais ainda, né? E já ele ali no fim da vida, para ele ali, as coisas vão ficando mais importantes, as coisas vão ficando mais raras, né? Então ele quis esquecer, né? Ele falando, só que ali naquele curto tempo, digamos assim, não daria tempo. E para o rapaz de 19 anos não é questão de esquecer ou de lembrar, é que o tempo vai passando, você às vezes fala assim, isso ali foi um sonho. Imagina, ele falou um monte de coisas históricas, imagina se a gente escuta em algum momento da nossa vida, olha, daqui a 20 anos vai acontecer tal coisa. Você vai ficar cego. Vai ficar cego, exatamente. Então foi isso, assim, eu fiz esses paralelos, mas assim, de acordo com o que vocês iam falando. E aí tem uma frase até eu deixei aqui na página, que o Gilvan falou da frase, né, do Rio, que ele fala, o homem de ontem não é o mesmo de hoje. E ele diz assim, sentenciou algum grego, né, provavelmente é Heráclito aqui que ele está citando, né. É isso, assim, eu tive essa... Assim, eu até nem falei muito do texto, porque acabei vendo mais essas ramificações aí. Você falou um monte de coisa interessante, Wilson. Muito legal. Muito bom. Deixa eu... Professor, só para pontuar, o Wilson falou do livro, eu li o livro e não lembrava disso, que é o Homem Duplicado do Saramago. Uhum. Né? Olha como escapa as coisas, né? E aí outra coisa, só para finalizar, eu tenho aqui 2 livros do Sapiens, e um deles que me deu foi o Wilson. O Wilson é um proselitista do Harari, tá? Então, se vocês encontrarem ele em algum lugar, provavelmente ele vai entregar um livro do Harari para vocês. Tá. Olha, sobre a memória também, uma retificação, né? O Borges nasceu em 99, portanto, aos 19 anos ele ainda estava em Genebra, no final da guerra, né? Ainda, para retificar aquele dado que eu tinha falado que ele tinha nascido em 92, não, é em 99 ele nasceu, né? Mas você ia falar alguma coisa, não é, Carla? Sim. Acho que várias coisas aí foram ditas, né? Eu só queria pontuar 2 coisas que eu nem havia pensado antes, né? Tem uma parte do texto que ele diz assim: meu sonho já durou 70 anos. Afinal, ao recordar, não existe ninguém que não se encontre consigo mesmo. Então, porque o outro anterior a isso questiona, né? Se isso for um sonho, né? Ele fala, se é um sonho, esse sonho já durou 70 anos, mas o que eu quero enfatizar é essa parte de que ele diz, né? Não existe ninguém que
em algum momento da vida, não se reencontre consigo mesmo, né? Então, se isso não acontecer por meio de um sonho, vai acontecer por outras circunstâncias. E aí, isso me fez lembrar um poema da Cecília Meirelles, chamado O Retrato. Mas por que eu lembrei desse poema, né? O Borges, ele, nessa condição de velho, né, se encontrando com o seu eu mais novo, ele faz isso com uma calmaria muito grande, né? Porque o texto tem um tom muito calmo, inclusive ao falar da cegueira, né, ele fala, não, isso é gradual, né, você nem vai sentir isso acontecer. É como se o processo naturalizasse algo que, olhando de fora, parece algo ruim, óbvio, né, mas ele trata as coisas com uma calmaria muito grande, enquanto que quando a Cecília se encontra consigo mesma por meio de um retrato, né, e não por meio de um sonho, parece ser algo mais caótico, né? Como o poema ele é curtinho, ela diz assim: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que não se mostra. Eu não sei, eu não me dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, ela, nesse encontro com ela mesma, onde ela chama de retrato, ela é um eu um pouco decepcionado com quem esse eu se torna na velhice, né? Ela não se reconhece. O Borges, ele se reconhece, ele traz esse aspecto mais calmo, né? E mais natural, enfim. E aí, o segundo ponto é desta frase que é uma frase que eu gosto muito, porque eu acho muito poética, e é quando ele fala sobre a cegueira, né? Deixa eu tentar achar aqui. Espera. Enfim, ele diz que... não vou achar aqui agora, mas ele fala, ó, quando chegar na minha idade, você vai estar quase cego, né? Mas ele fala, mas não se preocupe, porque a cegueira ela é gradual, ela é como se fosse um entardecer, né? É como se fosse um entardecer, você não percebe, né, essa mudança. E eu queria pontuar isso porque, além de achar esse ponto muito poético, isso está muito ligado com o Casa Tomada, né? Onde as coisas elas vão acontecendo de forma gradual, e isso é o que faz com que você não perceba que determinada coisa está acontecendo, até que chega um momento que aquilo se naturaliza, né? Se torna natural. Acho que é esses dois pontos que eu queria complementar, porque as outras coisas já foram ditas aí por vocês. Nós estamos fazendo uma análise que era aquela que o Gilvan esperava da professora de filosofia, especialmente que você mesmo falou, viu, Gilvan? Olha, estamos falando bastante a respeito do conto, né? Eu só queria enfatizar um dado, né, um componente do conto que é muito importante como identificação do texto, que é o fato de que a narração é feita por um eu que é o eu do Borges velho, né? Da perspectiva da velhice, né? Que essa é a identificação do narrador, né, num texto literário é muito importante, porque é o narrador quem projeta todos os significados. Ele, ao narrar, né, sempre narra fatos que ele escolheu narrar. Portanto, está projetando um significado, né? Que está dentro do contexto observado pelo Gilvan, né? Que é o das lacunas, né? Uma história não conta tudo o que acontece, né? Conta aquilo que o narrador escolheu contar, né? Então, existem muitos vácuos, vazios, que são preenchidos pela nossa imaginação, né?
que é uma característica de todo texto narrativo, né? Todo texto narrativo, né, se presta a uma interpretação, né? E eu acho que o Wilson lembrou esse aspecto quando fez referência ao Pirandello, né, esse texto do Pirandello, né, a respeito da imagem que cada um de nós projeta no outro, né? Quer dizer, nós somos aqui, nesse momento, 5, né? Então, cada um de nós é visto de 4 maneiras diferentes, simultaneamente, né? E quer dizer, nunca existe uma identidade, né? Existe uma identidade, né? Porque todos estão olhando sempre para o outro, que é sempre o mesmo, né? O mesmo e o outro, né? E tem, bom, dá para a gente interpretar muito mais, né, além disso, né? Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Ô, professor, tudo bom? Tudo bem? Hoje eu queria ficar de ouvinte, queria agradecer a recepção de vocês, mas uma coisa quando eu estava lendo o conto que me saltou aos olhos logo de início, e eu pensei que estava posto, né? Mas aí a gente fica, como é interessante a arte, como ela dialoga de maneira diferente com cada leitor, né? Que é a questão do poder nostálgico que a música tem, né? Eu, como trabalho com música, né, geralmente a gente se pega cantando uma música de outra época e ela leva a gente para outro lugar, né? Então, quando eu comecei a ler o texto, a imagem que me foi criada era a seguinte: ele sentou ali na praça e ele mesmo começou a cantarolar uma música, e aquela música levou ele a outro lugar, né? E aí ele vai fazendo um esforço de tentar lembrar como era a vida dele. Então, quando ele vai conversando com o outro, ele vai tentando lembrar das coisas. Olha, é isso, a casa é assim, é assado, seu dormitório é assim, e a outra até faz uma correção sobre algo. Não é isso, é outra coisa. Essa ideia do esforço de lembrar a partir dessa memória musical que ele traz, né? Isso daí eu achei muito interessante. E aí essa ideia, né, não tem como eu fugir do Machado de Assis, né, do Dom Casmurro, a ideia de você lembrar, né, é você reviver aquilo que foi vivido, né? Então, no Dom Casmurro, Bento Santiago, que é esse encontro com a adolescência, e ali, através da música, ele busca esse encontro, esse esforço da memória, para encontrar aquele cara que escutou aquela música pela primeira vez. E aí essa ideia da música aí me trouxe isso bem saltante, né, quando eu vi. Então era só essa contribuição que eu queria deixar aí para vocês. Mas é interessante isso que você falou, né? São 2 pontos que estão ali no conto, né? Que são o poder nostálgico da música, né? A música sempre nos remete a alguma experiência vivida, né? Que está ligada à música, e essa observação sobre o Dom Casmurro, né? Que reconstitui na velhice a casa da juventude, que vai contar a história da sua juventude, né? E aí, pensando nisso, vocês estão me ouvindo? Estamos. A gente pode incluir, então, memórias póstumas também, né? Porque ele se encontra com ele mesmo, porém, depois da morte, né? Isso. E só complementando, quando eu falei do poema da Cecília Meirelles, o primeiro contato que eu tive com esse poema, inclusive, professor, foi numa aula sua. Não me lembrava, cara. Então, e acho que a gente estava estudando Cecília e o meu grupo ficou com a apresentação desse poema, né? Uhum. E aí foi o primeiro contato que eu tive com ele, e aí me veio agora a memória, já que a gente está falando de memória, né? Então, acho que é isso. Mas eu gostei Professor, de ouvir também essa lembrança sua, porque a leitura desse poema, o retrato, né, nos remete mesmo ao conto, né? Há um contato, né? Porque ela se olhando no espelho, né? E constatando, né, essa diferença entre a imagem dela jovem e a imagem que ela tem agora, né, nesse momento do passado. Desculpa, Gilvan.
Não, que isso, professor. É que o Arena trouxe o Machado aí, ele abriu muitas portas aí, né? Porque O eu acabei espelho, né? lembrando. O Tem várias espelho, coisas. exatamente. Eu acabei pensando É. no conto Espelho, espelho, né? Porque ele tem muita dificuldade de reconhecer a sua própria identidade quando ele não está com a farda ali, com a indumentária. Então, parece-me que esse é um tema recorrente na obra do Machado, né? Se a gente parar para analisar, a gente consegue encontrar muito isso na obra do Machado, né? Uhum. Aí você me fez lembrar de outra coisa, né? Que é uma referência que existe aqui no próprio texto sobre a imagem no espelho tem uma referência aqui, não me lembro agora em que passagem, né? E, e o se olhar na água, né? A água do rio, a água do rio, o rio tem esse significado simbólico, né? Apontado aí pelo Heráclito, né? Que remete à ideia do tempo, né? Do tempo que passa, né? Mas que ao mesmo tempo, né? Quando você se olha, você se vê refletido, né? Na água, né? A história do Narciso, né? Que se apaixona por si mesmo. Bom, mas olha, foi magnífico, viu? Magnífico. Agora usamos 1 hora para falar do Borges, né? Vou fazer uma proposta, né? E a gente acrescente mais 1 ou 2 contos do Cortázar e que o próximo encontro a gente discuta o Cortázar. O que vocês acham? Né? Tudo bem. Perfeito. Quer dizer, vocês. Eu li, a minha leitura foi feita nesse livrinho aqui, que foi em espanhol, né? Bestiário, que eu acho que foi traduzido para o português, né? E deve ter. Isso aqui é do tempo. Eu comprei esse livro quando eu era aluno, porque eu fiz espanhol e francês na faculdade. Era português, espanhol e francês, né? Hoje só tem português e inglês, mas na USP tem todos os cursos, né? Tem, além de línguas mais exóticas, né? Como o hebraico, o russo, o chinês, o japonês, tem curso de tudo. Mas, olha, vocês lembram de algum outro conto do Cortázar? O ideal seria... O professor, eu gosto muito do Continuidade dos Parques. Esse conto eu acho sensacional, é um conto curto, mas ele traz bastante reflexão. Continuidade dos Parques. Eu não sei se está no Bestiário, mas eu gosto muito dele, eu gostaria de ouvir vocês sobre ele. Olha, eu vou atrás. Deixa eu ver aqui o sumário desse livro, se tem aqui. Não tem. Aqui, olha, os contos que estão nesse livro aqui são Carta a uma Senhorita em Paris, que é outro conto muito conhecido, né? Depois tem Ônibus, Cefaleia, Circe, As Portas do Céu e o Bestiário. Eu pulei um. Lejana. Lejana, em espanhol, quer dizer distante, né? Então, continuidade dos parques. Vamos descobrir onde... Eu vou fazer uma pesquisa aqui, que eu tenho outros livros do Cortázar, né? Onde é que ele está. Bom, mas deve ter também na internet, né? Provavelmente. Fácil, tá? É um conto de 1 página, não passa disso. É um conto bem curto mesmo, mas é bem interessante a ideia de entrelaçar as realidades, né? É bem bacana, mas eu acho que é muito fácil de achar. Então, a gente fica com Casa Tomada e este para a próxima discussão? Não, mais um. Vou escolher mais um, que só tem 1 página. Vamos pegar pelo menos mais um. Então, sugere aí, professor. Qual outro? Olha, eu vou sugerir esse que vem logo em seguida, Carta a uma Senhorita em Paris, né? Porque é um exemplo de um conto surrealista, né? Nitidamente surrealista, né?
Carta de uma Senhorita em Paris, a gente pode também tocar nesse tema, né? Tem o tema do fantástico, né? Que é a palavra usada para designar a literatura do boom latino-americano, né? Cortázar, Borges, Cortázar, mas além deles, né? O Borges, o Juan Rulfo, que é o mexicano, tem outro mexicano que é o Juan José Arreola, também é um narrador surrealista, né? Fantástico. Quem mais? Bom, são esses, né? São esses os escritores mais identificados com o fantástico, né? Tem outros escritores muito importantes que não estão na linha do fantástico, né? Que é o Vargas Llosa, o Carlos Fuentes, mexicano, Vargas Llosa, peruano, né? E bom, eu estou falando dos mais conhecidos. Gabriel Garcia Marques, ele se encaixa? Então, o Gabriel Garcia Marques é o que é mais conhecido, né? Por causa dos 100 anos de solidão, né? E outras histórias, né? Mas então, Carta a uma Senhorita em Paris, A Casa Tomada e Rodrigo, o título, já esqueci. Continuidade dos Parques. Continuidade dos Parques. Continuidade dos Parques. Agora, vamos definir a data. Eu olhei aqui na minha agenda, acho que é 28 de junho, sábado de manhã, como hoje. 28 de junho, deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. É isso, né? Fica cedo também no sábado, 11 horas? Olha, é o seguinte, eu preciso olhar no meu calendário de reposição da greve, porque agora nós começamos a repor a greve nos sábados, né? Mas lá na escola, pelo menos, a gente está repondo. A última reposição que foi presencial foi à tarde, foi da 1 às 5. E aí, se pudesse ser um pouco mais cedo, tipo 10 horas, porque daí daria tempo de eu depois ir para a escola. Mas é que eu não tenho certeza se esse sábado, do dia 28, é um sábado de reposição. Mas eu acho que sim, porque todos são, entende? Porque a gente tem que, agora, não sei como está sendo lá no Senador, o Arena. Vai começar a partir do próximo sábado, as reposições, mas dia 28 lá vai ser a festa de tradições, né, culturais, né? A festa junina, São João, né? Vai ter que mudar de nome. Qual que é o horário? Então, não foi passado o horário ainda, né? Eu acho que vai pegar o período inteiro, mas aí qualquer coisa eu troco. Já ao invés de eu ir de manhã, eu vou no período da tarde, e aí eu consigo participar, né? Eu consigo conversar lá na escola, né? Tá, vamos marcar desse jeito. Se eu perceber que vai ter alguma coisa que vai impedir, eu dou um aviso no grupo. Eu vou olhar segunda-feira. Tá. Né? O que eu sei é que eu também não sei para vocês, mas, por exemplo, não vai ter reposição neste feriado, que é o feriado do Corpus Christi, que pega do dia 18 até o dia 18, 19, 20, 21, né? Esses dias não teremos reposição. Então, tem sábado 7, 14 e 28, né? Para reposição. Bom, então, em princípio, fica 28 às 11 horas. Se houver necessidade de antecipar, você põe antes, a gente começa às 10. Acho que não há problemas, né? Começar uma hora antes. Sim. Então, 28, 11 horas, 3 contos do Cortázar, e a gente pode trocar figurinhas aí ao longo do mês também, né? Sim. Se vocês quiserem, né, colocar observações, eu vou ver se eu vou ler aqui algumas coisas sobre o Cortázar, né? E olha, só dizer uma coisa aqui,
que é só uma informação, né? O Cortázar foi muito amigo de um meu cunhado, isso lá na juventude, né? Década de 70. O meu cunhado era jornalista e, no início da década de 70, ele decidiu ir para a Europa, e aí foi primeiro para Barcelona, depois para Paris, e aí ele fez uma entrevista com o Garcia Marques em Barcelona, que foi publicada nas páginas amarelas da Veja, e depois fez uma entrevista com o Cortázar, que também foi publicada nas páginas amarelas. E ficou em Paris muito tempo, ficou amigo do Cortázar, né? E quando ele morreu, o meu cunhado morreu, o Cortázar escreveu um texto, né, que foi publicado num jornal, um jornal de oposição à ditadura, né, que isso no final da ditadura, né, que é o Para uma Imagem de Clay, ele se chamava Clay, né, o meu cunhado. Só estou fazendo um registro, né, que tem essa circunstância aí que, digamos assim, me aproxima mais do Cortázar, né, que me motiva muito a ler. Eu já li muito o Cortázar, né? Bom, então, nos vemos outra vez dia 28 às 11 horas. Isso. E aí o nosso encontro presencial vai ser em julho, professor? Ah! Olha, o encontro presencial, a gente tinha pensado em junho, né? Então, por isso que eu estou dizendo. Deixa eu pensar aqui um pouco. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu fiz a proposta que fosse aqui na minha casa. Sim. Tá? E então a gente vai conversar, porque aí eu preciso me preparar, né? Deixa eu ver aqui com a minha mulher como é que a gente faz para recebê-los e se não vai ter nenhum compromisso importante nesse dia, né? Então, vamos fazer o seguinte. Existe essa possibilidade, né, de esse encontro presencial ser aqui na minha casa, nesse sábado, né, às 11 horas, mas pode ser também no outro horário, mais tardio, aí a gente pode fazer, eu estou pensando aqui, fantasiando, né, final de tarde, depois do encontro a gente vai comer uma pizza, ou come aqui mesmo, né, em comida. Sim. Por exemplo, se eu for repor lá, provavelmente até às 5. Então, depois das 5, sei lá, se for umas 7, não sei se fica muito tarde para vocês, mas para mim, para o Gilvan, ficaria de boa, assim. E para você, Wilson e Rodrigo, como é que se fosse? Para mim, qualquer horário. Vocês falarem. Rodrigo, de madrugada. Olha, eu moro no Ipiranga. Será uma viagem longa para vocês, né? 1 hora e pouquinho de viagem. Por aí, né? Então, olha, eu vou pensar, né, essa possibilidade e eu coloco no grupo. Tá bom. Tá bom? Ok. Perfeito. Então, boas leituras. Obrigada. Obrigada, Chico. Arena, você gostaria que eu te colocasse no nosso grupo? Bom sábado. No grupo do WhatsApp? Do nosso grupo de leitura? Eu tô lá, o Tavares me colocou. Já te colocou? Eu entrei pelo link lá. Então tá bom. Tá ótimo. Tá bom? Então, gente, obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. Até a próxima. Vocês também. Tchau, Vocês gente. também. Bom sábado. Bom final de semana. Tchau. Tchau.